Agora eu vou conversar com o presidente da CPI do esgoto em Blumenau, vereador do Partido Novo, o Diego Nazato, que está com a gente. Vereador, bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Para mim é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Vereador, terminou há pouco, né? A reunião desta manhã da CPI, mais uma reunião. Desta vez conversou com o ex-presidente do SAMAI, André Espezin. Que conclusão o senhor tira? Conta para nós, né, que não pudemos acompanhar do início ao fim essa reunião. Como é que foi esse encontro e esse debate? Jorge, a gente tem algumas informações importantes. Primeiro, que o senhor André Espezin, ele acabou se tornando um grande sabonete. Várias questões que a gente fazia a ele dizia não se recordar, não se lembrava. A gente questionou diversas vezes a respeito da comissão interna do SAMAI para avaliar os assuntos relacionados ao saneamento da cidade. Perguntamos se ele utilizava essa comissão ou não utilizava, e ele não se lembrava se submeteu a eles essa documentação ou não. Enfim, a gente percebeu um movimento de esquecimento deliberado do senhor André Espezin. Mas não só isso, a gente conseguiu algumas informações importantes, como, por exemplo, a decisão de não aplicar uma redução de aproximadamente 2,6% na tarifa de esgoto, como estava previsto em um documento pela própria AGIR. Em abril de 2024, existia uma determinação pela AGIR para que fosse reduzida a tarifa de esgoto na nossa cidade. E o senhor André Espezin, ele declarou que ele, isoladamente, entendeu por não fazer essa redução na tarifa de esgoto, porque achava que precisava revisar os números e contratar uma empresa de auditoria ou de consultoria. Então, um ponto muito relevante, porque ele fez isso de maneira deliberada, sem submeter ao Conselho do Saneamento da cidade ou à própria comissão interna do SAMAI. Outra informação importante, que eu acho que é o que conclui os trabalhos, é que a própria BRK entrou em contato sugerindo uma solução de limpa-fossa para apenas 30% da nossa população. E foi o senhor André Espezin, mais uma vez, que sozinho decidiu fazer isso para 40% da população. Ou seja, a BRK sugeriu 30% de limpa-fossa e o próprio André Espezin sugeriu 40%. O tempo inteiro ele ficou querendo colocar a responsabilidade sobre os atos relacionados ao contrato de saneamento para a atual gestão, que foi quem assinou de fato o 5º tema aditivo, se isentando de qualquer tipo de responsabilidade, mesmo tendo sido ele o proponente através do ofício 360 de 2024. Vereador, diante de todos esses depoimentos, né, de todo esse debate que aconteceu hoje pela manhã, e das reuniões já realizadas, já dá para começar a ter uma luz sobre tudo isso? Eu acho que ainda falta muita coisa por ser esclarecido, e é por isso que na semana que vem, na terça-feira, a gente contará com a presença da BRK Ambiental para colocar o seu ponto de vista a respeito dos assuntos relacionados ao contrato. A gente tem relatos já da AGIR na primeira reunião que a gente teve com o participante, de que o contrato ele nasceu com uma frustração de receitas, e a gente vai querer entender se a BRK tinha conhecimento dessa rede que não estava implantada lá no ANUM regulatório. Até porque no ANUM regulatório existia apenas 4% de rede entregue pelo município, e a expectativa é que fossem 23% de rede. E agora fica aquela pergunta: será que esse dispositivo contratual de saneamento da nossa cidade, ele era execuível? Porque me parece bastante estranho imaginar que a gente conseguiria, em apenas um ano, entregar mais 19% de rede com contrapartida do município. Qual é o próximo convidado, então, é a BRK, e pelo que o senhor está vendo, né, por tudo que vem surgindo, haverá tempo hábil para se chegar a uma conclusão de todos esses trabalhos, vereador? Com certeza, a CPI ela tem um prazo regimental de 4 meses, prorrogáveis por mais 2, então a gente vai ter oportunidade de falar ainda com muitas pessoas envolvidas no saneamento da cidade, mas tem um ponto especificamente que eu acho improvável que a gente consiga chegar a uma conclusão dentro do prazo regimental da CPI, que é a consultoria de revisão tarifária. Infelizmente o processo está sendo um pouco mais moroso do que a gente gostaria, é um assunto bastante técnico, e até o momento apenas 2 empresas manifestaram interesse em seguir com a prestação desse serviço, e elas ainda não formalizaram um orçamento a gente. Então isso é algo que pode perpassar o tempo regimental da CPI, mas eu tenho certeza que se porventura essa documentação chegar e apontar
divergências tarifárias na nossa cidade, os vereadores não se furtarão em apontar isso também ao Ministério Público. Mas o impacto que pode causar, né, no trabalho dessa CPI não ter esse relatório tão desejado por vocês? Infelizmente seria algo fundamental nos trabalhos da CPI, só que como se trata de um assunto bastante técnico, é uma consultoria de revisão tarifária de um contrato de 15 anos, de mais de 3 bilhões de reais de faturamento, a gente não pode esperar que isso possa ser feito de forma tão rápida. É notável, inclusive, que a própria autarquia do nosso município, SAMAI, ele já afirmou que contratou o serviço de auditoria física das instalações e é um processo que já tem durado mais de um ano, ao que tudo indica aproximadamente um ano para fazer a análise completa da infraestrutura física por iniciativa do SAMAI. Então, são prazos longos porque se trata de um contrato extenso que envolve muitos fatores. Próxima reunião, terça-feira da semana que vem. Sim, terça-feira da semana que vem, às 10 horas, como vai ser de praxe ao longo das próximas semanas. Dependendo das informações que a gente obter da BRK e confrontar elas com as informações da agência reguladora e do próprio presidente do SAMAI, a gente pode acabar indo por um caminho ou outro na convocação de novos membros para serem inquiridos pela CPI. O senhor tirou alguma conclusão dos depoimentos do SAMAI hoje pela manhã? A principal conclusão é que ele agiu de maneira deliberada e isolada. Várias vezes a gente questionou sobre a participação do Conselho Municipal de Saneamento, da Comissão de Saneamento Básico, ou melhor, da Comissão de Esgotamento Sanitário do próprio SAMAI e do próprio prefeito, a gente questionou até isso, e o tempo inteiro ficava bastante evidente de que foram atos isolados do então presidente do SAMAI a respeito disso. E é o que eu acho muito importante destacar, né? A AGIR recomendou a aplicação de uma redução na tarifa de esgoto e foi esse mesmo presidente que, em caráter isolado, optou por não submeter essa redução de tarifa ao contrato em vigor, infelizmente. E qual era o tamanho dessa redução, vereador? O processo de revisão tarifária previa uma redução de 2,6% na tarifa de esgotamento sanitário. E não foi implementado, mesmo a AGIR determinando que tinha o prazo máximo de aplicação até abril de 2024. E quando a gente questionou o senhor André Espezinha a respeito disso, ele falava que não se lembrava sobre o que tinha sido discutido a respeito daquilo, ele não se recordava e foi indo. Em outra oportunidade ele disse que acabou conversando com a AGIR a respeito disso, então são informações desencontradas e a gente vai precisar agora depurar isso ao longo dos próximos dias. Tá certo. Vereador, obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Itaberá Bandeirantes. Um abraço, Jorge, um abraço a todos os ouvintes, a gente segue à disposição. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, presidente da CPI do esgoto, que ouviu hoje pela manhã, presidente do SAMAI, o ex-presidente do SAMAI, né? André Espezin, que falou aí e conversou com os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga, né, essa questão desse novo aditivo no contrato de esgoto em Blumenau. Após a reunião da CPI, o André Espezin também deu uma resposta à assessoria da Câmara de Vereadores de Blumenau. Bom, primeiro que é bastante importante que a Câmara de Vereadores esteja envolvida nesse processo de mudança, né? Ainda mais no aumento da taxa do esgoto para a população. É bastante válido a vinda aqui, a gente vem outras vezes, se for solicitado, para esclarecer e elucidar dados importantes que influenciam a vida de cada uma das pessoas na nossa cidade. Então, eu acredito que ficou claro sobre esse quinto termo aditivo, que a administração anterior não tem absolutamente nada envolvida nisso. Pelo contrário, a gente contratou uma perícia para daí então saber a existência dessa dívida e depois, se existisse essa dívida, fundaríamos a dívida para daí então ver a forma de pagar. Vale lembrar que no dia 31 de dezembro o SAMAI deixou em caixa 105 milhões de reais para daí então esse dinheiro, quem sabe, ser usado para pagar essa dívida. André Espezin, ex-presidente do SAMAI, que conversou hoje pela manhã com os vereadores integrantes da CPI do esgoto aqui da cidade.